Vamos abrir a palavra de Deus, e eu quero me dirigir à igreja hoje, especialmente no livro ou na carta, do apóstolo Paulo aos Filipenses. Essa carta é conhecida como a carta da alegria. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 1 de Filipenses, porque nós vamos ler alguns versículos, não muitos, poucos versículos, para que a gente possa ser edificado nessa carta da alegria. Mas mais do que carta da alegria, eu gostaria de pensar com vocês hoje sobre como é que é uma igreja que traz alegria, como é que é uma igreja que de fato traz assim um prazer muito grande quando a gente fala dela. Olha algumas coisas muito interessantes. Capítulo 1 de Filipenses, a partir do verso 3. O apóstolo Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo o que me recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo, verso 6, de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja das minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, da terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Até aqui no verso 11. Quando a gente pensa na igreja de Filipos, por isso o nome Carta aos Filipenses, a gente tem que olhar o livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 16. Depois você pode ler, porque o tempo aqui vai ser escasso. Mas ali mostra que essa igreja, ela surgiu como fruto da vontade de Deus. Você lembra que Paulo queria ir para um determinado local e o Espírito Santo o impediu? E ele teve um sonho, nesse sonho apareceu um varão macedônio e disse assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Pois é, Filipos, a cidade, ficava exatamente na região da Macedônia. E quando Paulo lá chega, ele encontra Lídia, era uma mulher, e ela se converte. Logo depois tem a libertação de uma jovem, e depois Paulo é preso, e depois tem a conversão do carcereiro, tudo isso em Filipos. Então essa igreja, ela começa debaixo de uma vontade divina. Foi Deus quem quis de fato que ela estivesse ali. Mas essa igreja, ela toma uma proporção tão bonita, que ela traz em si algumas características que são muito importantes para toda igreja. Não só como pessoa, indivíduo, mas na coletividade. Se uma igreja expressar as características que essa igreja de Filipenses tem, essa igreja será certamente conhecida como a igreja da alegria, aquela igreja que quando a gente fala dela, a gente enche a boca para falar com bastante vontade. Vamos acompanhar um pouquinho para a gente perceber quais são elas? Primeira, está exatamente no verso 3, quando Paulo diz assim: eu dou graças a Deus por tudo o que recordo de vós. Ou seja, quando Paulo pensava na igreja, ele dava graças a Deus. Olha, vamos falar a verdade, como é gostoso quando a gente lembra de um lugar que a gente teve muito prazer, muita saudade, que a gente foi tão feliz, Às vezes na infância, ou de um tempo, de um passeio.
ou de alguém, né? Quando a gente lembra de uma pessoa, diz, meu Deus, que coisa maravilhosa foi aquela pessoa na minha vida, obrigado, Deus, por ela. Mas a verdade é que há lugares, há situações que a gente diz assim, meu Deus, me livra, eu não quero mais nem encontrar com aquela pessoa, nunca mais. Senhor, se puder, me livra. Há igrejas assim, há pessoas assim, há lugares assim. Mas a igreja de Filipenses, né, ou a igreja em Filipe, era uma igreja que quando o apóstolo Paulo recordava, dava alegria. Você imagina a alegria dos membros daquela igreja? Devia ser algo muito especial, impressionante. Ela era tão caridosa, tão amorosa, tão cheia de amor, tão cheia de vivência com os irmãos, que quando Paulo lembrava, Paulo tinha uma alegria tão grande de falar por ela e de dar graças a Deus. Eu creio que você pode dar graças a Deus pela sua igreja, pelo seu pastor. Isso, dê graças a Deus. Olha que coisa boa é a gente poder criar uma comunidade, uma igreja, onde a gente possa poder pensar assim, que igreja boa, eu faço parte de uma igreja. E se há alguma coisa na minha igreja que eu não concordo, ou que eu acho que está faltando, eu preciso então me tornar resposta para resolver isso. O que eu não posso é, eu vou sair da igreja, eu vou trocar de igreja, porque a gente só troca de problema. O que resolve é que eu faça parte de um projeto e me envolva com ele para que a minha igreja seja um local tão feliz, tão abençoado, que as pessoas que falarem da minha igreja vão ter prazer de falar dela e vão falar com alegria e vão dar graças a Deus. A igreja em Filipe era uma igreja assim. Quando Paulo falava, Paulo enchia a boca e dava graças a Deus. Mas olha que coisa linda o que ele diz ainda, né? Ele diz assim, olha, no verso 4, e por vocês eu sempre faço com alegria súplicas, por vocês eu sempre faço súplicas por vocês, em favor de vocês nas minhas orações. Sabe o que isso me ensina? É que o apóstolo Paulo, motivado pelo jeito feliz e abençoado e abençoador que aquela igreja vivia, isso atraiu para o apóstolo Paulo uma vontade muito grande de interceder por eles. Você já notou que alguém já disse que gentileza gera gentileza? Pois é, alegria gera alegria, bondade gera bondade. Então, quando nós vivemos de tal modo abençoador, isso atrai coisas boas para nós. Agora, uma comunidade onde tem intriga, fofoca, onde um fica querendo engolir o outro, ou querendo prejudicar o outro, isso só atrai coisa ruim, gente. Mas eu sei que no meio de vocês, no meio da igreja de vocês têm experimentado um momento muito abençoador e vocês têm construído coisas boas e isso está atraindo alegria e atraindo orações para a vida de vocês. Mas olha, eu queria... E ela tem uma outra característica muito boa no verso 5, quando o apóstolo diz assim, pela vossa cooperação no evangelho. Olha que expressão bonita, cooperação, ou seja, havia uma operação do Espírito Santo, havia uma obra do Espírito Santo naquela igreja e os membros da igreja ajudavam-se um ao outro para cooperar, para ajudar na operação do Evangelho. Isso é rico, irmãos. Eles, ao invés de ficarem egoístas, cada um pensando em si, cada um só querendo viver para si, buscando a bênção e deixando outro, não. Todos eles abriram mão de alguma coisa para cooperarem. Que uma igreja, de fato, que traz alegria, uma igreja, de fato, que vai ser motivo de glórias a Deus, uma igreja que vai transbordar bênção na vida dos outros, é uma igreja onde os membros dela cooperam, onde os membros dela ajudam-se mutuamente. Né? Há igrejas, às vezes, infelizmente, há comunidades que parece que estão fazendo cabo de guerra. É os jovens contra os adultos, é corinho contra hino tradicional, é presbitério contra junto diaconal, aí fica aquele cabo de guerra, puxa para lá, puxa para cá, puxa para cá. Isso não leva a lugar nenhum. Isso só traz problema. Até o dia que a corda estoura, aí todo mundo se arrebenta. Mas cooperar com o evangelho
é todo mundo junto, fazendo a mesma coisa, cooperando. E cooperar não quer dizer que eu concorde com tudo, não quer dizer que eu estou ali em pleno acordo com tudo. Mas até para viver em família, vamos falar a verdade, a gente não tem que abrir mão de algumas coisas que a gente acha que não deveria. Para viver bem no casamento, a gente também não tem que abrir mão de algumas coisas, porque a gente que se quiser ser dono da razão o tempo todo, a gente vai ficar chato, cascorento, né? Não seja assim. A igreja em Filipos era uma igreja que cooperava. Olha, mas o apóstolo Paulo diz uma coisa que eu queria pensar com você. Ele diz assim: aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Talvez você que está me assistindo diz assim: ah, Bispo Fernando, mas a minha igreja não é tão perfeitinha assim, não. O meu pastor, sabe? E até quem sabe você mesmo que está me vendo assim: ah, o senhor também, bispo, não é essas coisas, não. Mas eu quero dizer para você, você acertou. Você está com a razão? É verdade, porque o apóstolo Paulo diz que o Deus que começou a boa obra há de completá-la, ou seja, nós ainda não estamos completos. Você já passou, por exemplo, numa rua e que às vezes tem lá assim, ó, desculpe o transtorno, estamos em obra. Às vezes isso acontece, às vezes numa loja, né? A gente entra, tá lá, fala assim, ó, ah, desculpe o transtorno, estamos em obra. Deixa eu falar uma coisa para você, não sei se você sabe, todos nós estamos em obra. Deus está trabalhando em nós dia a dia, aperfeiçoando os santos, trabalhando para que a gente seja melhor. De vez em quando a gente cai aqui, escorrega ali, erra ali, fala um negócio que não devia, toma atitude, mas Deus está trabalhando em nós. Você não está completa, a sua igreja não está completa, eu não estou completa, ninguém está completo, porque Deus ainda está trabalhando em nós. Mas uma esperança a gente tem, que Deus vai completar. Deus, o projeto que Deus tem para a minha vida, para a sua igreja, Deus vai construir esse projeto se nós cooperarmos. Se eu facilitar a ação de Deus, que é essa justa cooperação, Deus completará em nós essa obra. E como é que Deus pode completar a obra? Eu creio que está no verso 9, quando ele diz assim: eu oro para que o vosso amor aumente. Ou seja, eles tinham amor, mas o apóstolo Paulo percebe que esse amor ainda podia ser aumentado. E sabe o que eu penso? Que esse amor que eu tenho, que você tem, por Deus, pelas pessoas, pela obra, pelas coisas de Deus, ele pode ser aumentado. Nós podemos dedicar um pouco mais, nós podemos orar um pouco mais, a gente pode ser mais dedicado, um pouquinho de cada vez, um passo de cada vez, mas a gente vai melhorando, esse amor vai aumentando, nós podemos ser mais solidários, mais compreensivos. Alguém já disse, né, que a gente só aprende a ser filho quando a gente é pai. E a gente só aprende a ser pai quando a gente é avô, né? Ou mãe quando é avó e tal. Sabe que tem uma certa verdade nisso mesmo, talvez até uma plena verdade, porque é com a idade, talvez, e com o tempo, que a gente vai aprendendo que algumas coisas que a gente brigou não valem a pena, né? Não são, né? Eu me lembro, e eu tenho uma experiência familiar muito interessante, né? Quando eu era garoto, e talvez seja a experiência de muitos que estão me ouvindo, a minha mãe, assim, se eu botasse o pé no sofá, porque a gente era muito simples, né? Com dificuldades muito grandes financeiras, e o sofá tinha que durar muito tempo. Então, se a gente deitasse no sofá ou botasse o pé no sofá, a minha mãe vinha assim, meu pai, ô meu filho, tira o pé do sofá, olha, isso é novo e tal. E eu me lembro quando a minha filha Gabriele nasceu, nós fomos um dia, mas ela já era grandinha, nós fomos à casa da minha mãe e ela começou a pular no sofá e eu automaticamente, naquele instinto, fui lá, filha, não pula no sofá não, tal, é da avó. A minha mãe disse assim, ô meu filho, deixa ela pular. Eu falei, mamãe, é o seu sofá. Não, o sofá a gente troca. Ela aprendeu com o tempo, a gente aprendeu com o tempo.
Então isso é o amor aumentando, que o nosso amor aumente, para sermos mais compreensivos, mais tolerantes, não com o pecado, claro que não, mas com as pessoas, amando mais, tendo mais carinho, mais respeito, isso vale a pena. E outra coisa, ele diz assim, olha, vocês podem melhorar, porque ele diz assim, eu estou orando porque o amor aumente, no verso 10 ele diz assim, para vocês experimentarem coisas excelentes. Ou seja, há coisas que não são excelentes, há coisas que não vale a pena a gente brigar. Não é brigar por causa de cor de parede de igreja, brigar porque temperatura de ar-condicionado, brigar por causa se o ventilador tem que ficar mais em pé ou mais deitado. Às vezes dá tanta briga por causa das coisas tão pequenas, não vale a pena. Experimente e experimentemos coisas excelentes. E aí, meus irmãos, eu volto ao verso 7, quando Paulo diz assim, eu trago vocês no coração. Meus irmãos, uma igreja com essas características que eu estou falando, ela não é uma igreja pesada. Veja que o apóstolo Paulo não diz, eu trago vocês no ombro, porque no ombro é peso. Ele diz assim, eu trago no coração. O curioso é que o sacerdote, ou melhor, o sumo sacerdote no Antigo Testamento, ele trazia o nome das tribos de Israel no peito, aqui na altura do coração, mas trazia também nos ombros. Para eles, era um peso, uma responsabilidade, e ao mesmo tempo, para não ser só peso e responsabilidade, eles teriam que trazê-la no coração. Mas uma igreja excelente, ela não tem mais peso, ela só é agradável. A gente faz pelo prazer de fazer, a gente menciona ela com a boca cheia. Essa é a vontade de Deus. E eu espero sinceramente, pastor, irmão, irmã, oficial da igreja, seja a função que você exerça ou nenhuma função, que a igreja onde você frequente seja uma igreja que está sendo trabalhada por Deus e que você, junto com os outros irmãos, coopere para que essa igreja seja uma igreja que não será uma igreja pesada de se levar, mas será uma igreja agradável, uma igreja onde a gente possa tê-la no coração, no prazer de citar o nome dela e dizer, vamos na igreja comigo? Vamos cultuar o Senhor comigo? Deixa eu te dar um conselho, ajude na construção dessa igreja. Não só nos tijolos e na argamassa, não só na pintura, mas ajude na recepção dos novos membros, mas ajude a ser carinhoso, cuidadoso com os necessitados, ajude a erguer a mão para aquele que está caído, ajude e fortaleça aquele que está balançando na fé. Vamos juntos construir essa igreja? Uma igreja que dá gosto, uma igreja que quando as pessoas falarem vão falar com a boca cheia. Eu quero construir uma igreja assim. Eu quero fazer parte dessa igreja. Quero cooperar com Deus, com o Evangelho, para que essas igrejas possam existir e que as pessoas possam ser muito felizes dentro dela. Tá bom? Eu te convido a orar. Vamos orar juntos? Feche os seus olhos, nós vamos falar com Deus. Pai querido, a carta aos Filipenses nos mostra como pode e deve ser uma igreja, aquela igreja do coração, a igreja da ação de graças. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor perdoe-nos, porque muitas vezes nós estamos desconstruindo a igreja. Muitas vezes nós estamos brigando por coisas tão pequenas. Muitas vezes nós estamos, ó Deus, implicando com coisas que não têm o menor valor. Mas nós queremos, a partir desse momento, Senhor, assumir um compromisso de que nós vamos cooperar com o Evangelho. Vamos, ó Deus, ajudar na construção de igrejas saudáveis, de igrejas alegres, de igrejas abençoadas, mas também de igrejas abençoadoras, Senhor. Nos ajude, Pai. Nos abençoe, porque nós estamos ainda nesse processo de transformação. O Senhor ainda está trabalhando em nós. Trabalhe um pouco mais e nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado pela palavra de Deus e eu espero que você possa fazer parte dessa igreja, uma igreja feliz, alegre, a igreja do coração. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.